esse livro poderoso, onde nós vamos, sem dúvida nenhuma, crescer muito, aprender muito. E é por essa razão que eu estou a caráter. Fala a verdade, ficou muito bom. Eu sei que você gostou, eu sei que você também tem muito bom gosto, é criativo, é criativa, e é por isso que hoje eu estou aqui, tá bom? Mas antes de mais... Muito bem, Davi, isso mesmo. Então, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos rompendo aqui, estamos no 144º dia, 144 dias de propósito, né? Com esse devocional diário aqui. Hoje, como eu disse para vocês, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos no livro de Esté, muito curtinho, são apenas 10 capítulos, mas como é bem curto os capítulos, nós vamos romper em 2 devocionais, né? O livro de Esté. Então, antes de nós adentrarmos nessa história maravilhosa, eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Você que pode, onde você estiver agora, fecha os teus olhos. Já vamos começar assim, queridos, realmente tomando para nossa vida essa verdade quando colocamos esse hino agora há pouco, que o nosso Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele realmente é luz na escuridão. Então, se existe alguma área da sua vida que porventura você ainda não tem clareza, tá? Não tem clareza do que fazer, não sabe exatamente qual decisão tomar, eu quero te fazer um convite hoje muito especial, que você realmente possa orar, sabendo que quando nós oramos, queridos, o Senhor responde. Sabe, Ele diz que todo aquele que pede, recebe. Ele diz que nós devemos orar continuamente. Então, independente da tua necessidade, independente do que você esteja passando, eu encorajo você a orar, porque a oração, ela tem um poder sobrenatural. É sobre esse natural que opera nesse natural aqui onde nós vivemos hoje, e a nossa vida e as circunstâncias mudam. Acredite nisso, tá bom? Então vamos orar, você que pode. Sebastião, bom dia, meu irmão. Você que pode, vamos orar agora, tá bom? Fecha os teus olhos, eu quero ministrar uma palavra sobre o teu coração. Eu só queria saber o seguinte, tá chegando bem para você a imagem e o áudio? Porque como eu coloquei esse efeito, eu não sei se tá travando ou se tá chegando bem. Alguém poderia confirmar para mim, por favor, se tá chegando bem? Porque senão vou ter que tirar esse efeito glamuroso hoje, que é a caráter, né, da Rainha Esté. Me diz aí, tá chegando bem para você? Você pode confirmar para mim se tá chegando? Tá chegando. A imagem e o áudio estão em sincronia? Tá chegando aí para você? Amém? Então tá bom. Então vamos embora. Vamos orar então, tá bom? Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Senhor, muito obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Senhor, por sua bondade, por sua fidelidade, pelo seu tão grande amor, Senhor, por nós. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, muito obrigada. Nós oramos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado tantos livramentos, Pai. O Senhor tem sido conosco, Pai. O Senhor tem sido conosco, Pai, nos sustentando até aqui, Senhor. Te agradecemos por sua bondade, por sua fidelidade, Pai. Pai querido, nesse dia te pedimos, Pai, que todos aqueles que estão enfermos, Senhor, que todos aqueles, Pai queridos, que estão sofrendo uma opressão, Pai, depressão, influências malignas, Pai, em suas mentes, bombardeios, Pai, quantas são as guerras, Senhor? Meu Deus, todos eles, Pai, agora assistidos pelo Senhor, guardados, Pai, supridos, Pai, nós, na autoridade do nome de Jesus, cancelamos, Senhor, todo o poder das trevas, Pai, nós cancelamos e te pedimos, Espírito Santo, nos ajude, nos direcione, Pai, nas tomadas de decisões que precisamos fazer. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da verdade em todo o tempo, Pai, esconda-nos em Ti. É a oração que nós fazemos ao Senhor, Pai, todos aqueles que estão enfermos, nós declaramos toda enfermidade saindo agora. E a cura do Senhor se manifestando, Senhor, porque a Tua palavra diz que Jesus tomou sobre Ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Senhor, nós cremos que a Tua palavra, ela é verdadeira e o Senhor vela por cumprir a Sua palavra. Obrigada por Sua palavra, Pai. Te agradecemos por ela e sabemos, Pai, que Tu és poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Pai, obrigada. Te agradecemos, Pai, cremos no seu mover em nosso favor.
Em nome de Jesus, amém? Então, glória a Deus por isso. Que bom, queridos, que você tá aí. Olha só, livro de Esté é algo maravilhoso. Simone, tava travando, mas melhorou agora? Tá chegando bem? Vocês conseguem me ouvir bem? E a imagem tá chegando bem para vocês? Se tiverem, eu já vou dar continuidade e entrar no nosso resumão aqui, contar essa história poderosa aqui de Esté, que sem dúvida, queridos, nós aprendemos do capítulo 1 até o capítulo 10. É maravilhoso. Tenho muita coisa para te contar e vai ser bem rapidinho, tá? Só confirma para mim então se tá tudo bem, se melhorou aí para você, pra gente então poder entrar aqui no livro de Esté, tá bom? Lembrando você que nós finalizamos então ontem o livro de Neemias, tá bom? Ok, no nosso devocional anterior, então hoje começamos o livro de Esté, tá, queridos? Olha só, livro de Esté começa nos dizendo que o rei Assuero, talvez na tua Bíblia esteja rei Xerxes ou esteja rei Assuero, então é a mesma coisa, tá? Só para que você saiba. Ele, queridos, ele estava aqui na província, né? Ele, na verdade, assim, ele era imperador de um reino muito grande. Eu vou começar contando sobre ele. Ele era imperador de um reino muito grande, queridos. Mais ou menos aqui a palavra vai nos dizer que 127 províncias ali ele tomava conta, tá? Então era um reinado muito grande. Mais ou menos da Índia até a Etiópia. Tá, deixa eu te contar então o que é que aconteceu aqui. Então esse rei aqui, queridos, ele tinha, assim, muito poder, para que você entenda, tá? E o trono dele era na cidade de Suzã. E a cidade de Suzã é muito famosa porque no livro de Neemias nós falamos também que o rei Artaxerxes, você lembra dele? Pois é, ele também era aqui na cidade de Suzã, só para refrescar a sua memória aí de como está. Ok, então o que aconteceu? A palavra aqui vai nos dizer, queridos, que no terceiro ano do seu reinado, ele deu uma festa. Pensa numa festa. Você sabe o que é fazer aqui? 6 meses de festa? Foi o que esse rei fez. Uma festa que durou 6 meses. Queridos, e durante essa festa, a palavra aqui vai nos dizer, queridos, que tudo o que você pensar havia nessa festa do bom e do melhor. Ele ofereceu tudo, queridos, só para você ter uma ideia. Todos, tá? A festa era para todos, ricos e pobres, diz a palavra. E ele servia, queridos, por exemplo, o vinho em copos de ouro, era diversos modelos, tá bom? Dos mais diversos modelos aqui de copos de ouro, os convidados se serviam ali e comiam e podiam ficar à vontade de beber e comer o quanto dessem conta. Olha que festão! Pois é. Aí a palavra aqui vai nos dizer, queridos, que seguiu aqui então, no primeiro capítulo você vai perceber dando detalhes de como estava o palácio preparado, todo arrumado, era muito chique, queridos, olha, era literalmente muita riqueza expressa aqui pelo rei, tá bom? Ele realmente fazia isso. Então eu quero te contar o que aconteceu no 7º dia. No 7º dia, ele já estava alegre, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele já havia, né, comemorado alguns dias, já estava realmente alegre por causa do vinho. Então ele mandou os seus 7 ajudantes particulares irem buscar quem? A rainha. Quem era a rainha nessa época, queridos? Era Vasti, né? A palavra diz que ela era uma mulher linda, muito bonita. A palavra fala exatamente dessa maneira. E aí ele manda buscar a rainha Vasti. Só que, queridos, a rainha Vasti, ela simplesmente disse: eu não vou, eu não irei. Disse que não iria até a presença do rei, tá bom? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa era uma época onde, mesmo sendo rainha, ela só poderia se apresentar ao rei se fosse convidada. Ela não poderia se apresentar a qualquer tempo não, tá bom? Então, ou seja, o rei convocou, ela teria que ir. Mas a palavra vai nos dizer, queridos, que ela não foi. Então o rei ficou muito indignado, né, quando ele soube disso. Então, como era de costume naquela época, né, queridos, o rei, antes de tomar qualquer decisão, ele consultava homens de sua confiança. E ele tinha homens muito inteligentes aqui, que fazia parte desse conselho, né, que eram homens muito sábios, diz a palavra. Então, resumindo para você, ele consultou esses homens, né, e ele falou, olha só a postura de Esté, e ali eles conversaram naquele dia, e eles chegaram a uma conclusão. Olha, rei, é o seguinte, se você não tomar uma postura diante dessa situação de Vasti, todas as mulheres agora vão começar a ter uma postura como essa e vão começar a desrespeitar os homens dentro da casa. Então, nós não podemos, né, deixar que uma situação dessa fique assim, numa boa. Então, resumindo para você, queridos, como é que termina aqui o capítulo 1.
Então a palavra vai nos dizer que eles então entraram nesse acordo, compartilharam não somente na cidade de Suzã, como em todas as províncias, né? Que as mulheres realmente deveriam respeitar o homem, né? E claro, nessa ocasião, Vaxi seria destronada, queridos, é isso mesmo. Ela teve que sair do trono e eles deram conselho para o rei, falaram o seguinte, olha, nós vamos agora procurar uma nova rainha no lugar de Vaxi, uma mulher à altura, sim, mas que ela te honre, claro, que ela te honre, rei. Queridos, e claro, o rei concordou, a palavra que vai nos dizer, né? E então, todos os decretos que eram feitos aqui, né, queridos, não podiam ser mudadas. E foi assim, queridos, que terminamos o capítulo 1, né? Eles decidiram, enviaram essas cartas, como eu disse para você, e foi assim o fim triste de Vaxi, tá bom? Perdeu o trono, porque foi o quê? Foi rebelde, não obedeceu à ordem do rei. Mas tudo isso, queridos, entenda, há um propósito. E eu quero te contar qual foi o propósito que o Senhor preparou para tudo isso, né? Capítulo 2, então, vai nos dizer, queridos, que depois dessa indignação do rei Assuero, ele começou a pensar em Vaxi, e aí o que aconteceu? Os ajudantes dele já começaram a sair procurando as moças, né? Recrutando essas moças, que teriam que ser moças virgens, né? Para agora formar um harém, né? Para que elas fossem preparadas para se apresentar ao rei, tá bom? Então assim foi feita a seleção da nova rainha. A nova rainha foi assim, queridos, mulheres lindas e maravilhosas, selecionadas, mas você acha que assim, não teve nenhuma preparação antes? Aqui a gente aprende algo, né? Mesmo elas sendo selecionadas, havia um preparo que elas teriam que passar. E eu queria dizer para você que sabe qual foi o tempo? Um ano de preparo dessas moças, gente. Isso mesmo. A palavra aqui vai nos dizer que existia um homem, né, chamado Hegai. Ele era um ajudante pessoal do rei, então ele cuidava especificamente proporcionando esse tratamento de beleza para elas. E nisso, claro, né, queridos, aqui no capítulo 2, então aparece para nós uma moça muito linda, né? Na verdade, começa falando então aqui que existia o judeu Mordecai, né? Mordecai, queridos, ou Mardoqueu, dependendo de como estiver na tradução da tua Bíblia. Ele era, queridos, aqui o primo de Esté. Mas sabe que, na verdade, nessa ocasião aqui, por ela ter perdido seus pais, ele acabou cuidando dela como filha mesmo, diz a palavra do Senhor, né? Então aqui, queridos, ele cuidou dela e ela foi uma dessas moças, né, queridos, selecionadas para poder então ser possivelmente a rainha, né? Possivelmente a rainha, que a gente já sabe que o final deu certo. Mas antes de eu te contar como ela chegou no trono, teve muito favor de Deus aqui, queridos, com toda certeza. Sabe por quê? Porque primeiro ela já ganhou de cara a simpatia de Hegai. Você tá entendendo? Ele era o ajudante do rei que estava cuidando das moças. Então ela já conquistou Hegai. Então Hegai já meio que privilegiou Esté. A palavra que vai nos dizer que ele deu para ela 7 moças que iriam cuidar dela, né? E deu o melhor lugar da casa. Não tinha todas as mulheres? Ele deu o melhor lugar da casa para ela. Olha que coisa. Queridos, favor de Deus aqui em todo o tempo mesmo, né? Tá. Então deixa eu te contar. Só que quando ela chegou, ela não disse pra ninguém que ela era judia. Então entenda. Aqui, Mordecai, ele era judeu. Só pra você lembrar aqui mais ou menos da história. Ele era daquela levada. Você lembra que o povo foi preso por Nabucodonosor um tempo atrás? Você lembra que nós mencionamos? Então ele estava junto, né? Aqui a palavra nos diz, ele tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e tinha sido levado cativo para Babilônia. Você lembra disso? Então, é só para você refrescar sua memória aqui de onde é que Mordecai surgiu aqui nessa ocasião, tá bom? Então tá, como é que termina então o capítulo 2? Capítulo 2 termina dizendo que então Esté não contou pra ninguém que ela era essa moça, né? Detalhes, tá bom? A palavra vai nos dizer, queridos, que era assim, ó, depois do tratamento de beleza, como é que essas moças iriam se apresentar ao rei? No dia que elas fossem convocadas, elas se apresentariam ao rei, elas poderiam escolher as vestes e as joias que elas quisessem para esse dia do encontro com o rei, e seria assim. Se o rei chamassem elas pelo nome, né, numa outra ocasião, então elas seriam selecionadas. Se o rei não chamasse,
né? Não foi essa pessoa, não foi essa mulher selecionada. E, queridos, quando chegou a vez de Esther, a palavra aqui vai nos dizer que você lembra de Hegai? Pois é, ela aceitou todos os conselhos dele. Lembra que eu falei pra você que ela teve meio que o favor dele aqui sobre ela? Então, ele deu conselhos pra ela, inclusive sobre as vestes, de tudo assim, como ela deveria se apresentar. E por ela ter seguido todos os conselhos aqui de Hegai, queridos, adivinha? Ela foi selecionada, né? A palavra diz aqui, então, que o rei realmente gostou mais de Esther, né? Que a simpatia dela conquistou realmente a admiração dele, né, queridos? Então, ele colocou a coroa real na cabeça dela. Isso mesmo. Tipo uma coroa assim? Não, queridos. Era uma coroa assim, com certeza assim, bem pomposa, uma coisa muito linda, né, queridos? Realmente a altura de uma rainha, né, dessa época aqui, sabe? Mas antes disso, só quero falar uma coisa pra você. Eu tô contando assim, com toda a animação, essa história de Esther. Tem muita coisa aqui para acontecer. Hoje nós estamos quase finalizando aqui. Só falta o capítulo 3 e 4. Mas eu tô contando tudo isso para você diante de um quadro, queridos, de um cenário onde tudo parecia impossível. Você entende? Mas o Senhor, queridos, quando tem um propósito, Ele realmente faz coisas assim que os nossos olhos naturais não podem contemplar. Porque entenda aqui, queridos, já tinha uma rainha. Como assim a rainha não se apresenta ao rei, gente? Como assim? E como assim no meio de tantas moças? Esther, né? Achar graça diante ali, sem dúvida nenhuma, do ajudante do rei. Queridos, é Deus purinho na terra, né? Como diz muitos crentes e cristãos por aí. Pois é. Então, como é que termina aqui então, queridos? Termina então nos dizendo aqui que o rei decretou feriado naquele dia, né? Distribuiu presentes caros, né? De acordo com o seu reino, porque, como eu disse para você, ele tinha uma generosidade muito grande. Você vê, 6 meses de festa, queridos, esse rei só podia ser generoso mesmo, né? E aqui, queridos, a palavra vai nos dizer que, como uma coisa importante, grava isso, tá? Finaliza o capítulo 2 dizendo o seguinte: ok, passou esse momento aí lindo, maravilhoso. Mordecai, ele trabalhava no serviço ali da entrada do palácio, tá? E ali, queridos, quando ele estava ali, a palavra vai nos dizer que ele ouviu que 2 guardas, chamados Bigtan e Teres, eles estavam planejando matar o rei. Eles estavam indignados, chateados com o rei, aqui não diz o motivo, mas eles estavam tão chateados que eles resolveram, então, eles planejavam matar o rei. Então, como Mordecai ouviu isso, o que ele fez? Ele contou para Esther o que estava acontecendo. Na verdade, o que ele fez? Ele deu um jeito, né, de fazer chegar até a rainha Esther essa informação, e ali, queridos, após investigarem esse caso, foi confirmado, né, que eles realmente planejavam matar o rei, e por conta disso, claro, foram julgados, culpados e enforcados, diz a palavra. Como é que finaliza? Grava isso. Então, tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado, na presença do rei. Isso aqui é uma chave para o nosso próximo devocional, que você vai ver o que aconteceu por causa desse registro aqui, tá bom? Ok, passado esse momento, capítulo 3 então vai nos dizer que existia um homem, queridos, de muita confiança do rei. Ele era o braço direito do rei, chamado Amã. Ou seja, abaixo do rei só tinha Amã, tá bom? Para que você entenda. E aí, queridos, o que aconteceu? Esse homem, queridos, ele realmente, assim, todas as vezes que ele passasse, todas as pessoas deveriam se curvar diante dele, tá bom? Para que você entenda. Só que Mardoqueu ou Mordecai nunca fazia isso, tá bom? Ele não se prostrava diante dele, ele realmente desobedecia, mas eu vou dizer para você por quê. É porque o povo judeu, ele só se prostrava diante do Senhor, tá bom? Então aqui não era nenhuma questão de petulância ou orgulho, era realmente uma questão assim, eu só adoro, eu só me prostro diante de Deus, né? Ok, e aí ele ficou sendo observado, os homens ficaram observando ele nunca se prostrava ali diante de Amã. E aí, queridos, um dia esses homens foram então falar com Amã e falaram: olha só, você já reparou que esse cara aí, ó, o Mardoqueu, toda vez que você passa, ele não se prostra diante de você, e ele tá aí, ó, fazendo isso toda vez. Será que você não tá reparando isso? Isso vai ficar impune? Então, quando isso chega até os ouvidos de Amã, queridos, a palavra vai nos dizer que ele ficou furioso. Mas você acha que ele pensou em prender só Mordecai por causa disso? Não. Ele foi além, ele pensou o seguinte: para punir não somente esse judeu aí, eu vou acabar com todos os judeus agora. Todos os judeus que existirem aqui nas províncias, onde tiver um, vai morrer. Não quero saber desse povo não. Esse povo aí, ó, esse negócio de ficar adorando a Deus, é isso aí que dá rebeldia, vão contra o que a gente pensa.
vamos acabar com tudo. Queridos, esse foi o plano de Amã. E aí eu quero dizer para você então que foi o que ele fez. Passaram-se alguns dias, eles jogaram a sorte, diz a palavra aqui, no determinado mês. A palavra aqui vai nos dizer que era entre o mês de março e de abril, tá bom? Aproximadamente. Ele então pegou, depois disso daqui, ele chegou até o rei e falou o seguinte: Senhor, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Existe um certo povo espalhado por aí, né, nas províncias do reino, cujas leis deles são diferentes das nossas. Então, assim, eu não acho interessante, Senhor, que você deixe esse povo viver. Sabe o que eu pensei? Eu pensei da gente fazer o seguinte: eu tô disposto a te pagar 350 toneladas de prata, né, pelas despesas que o reino vem a ter para a execução de todo esse povo, porque esse povo aí vai dar trabalho pra gente. Esse povo aí que tem uma lei diferente da nossa, eles vão dar trabalho para nós, não é interessante nós mantermos esse povo vivo. E aí, queridos, a palavra vai nos dizer que diante daquilo, o rei, né? Porque, claro, a mãe chegou a dizer: não, rei, se for do teu agrado, né? Se você achar por bem. E claro, o rei só virou para ele e falou o seguinte: olha, por mim, tá tudo bem, né? Tirou o anel dele do dedo para selar ali o compromisso, né, queridos? E falou: olha, por mim tá tudo bem, agora quanto a sua prata, guarde. Agora com esse povo, você faz o que você quiser. Não precisa da prata, né? Do que você ofereceu e não. Mas quanto a esse povo, você faz o que você achar melhor. E a palavra vai nos dizer, queridos, então, que no capítulo 3, que ele então começou a escrever cartas, né, em cada língua específica. Lembra das 127 províncias, para cada uma das províncias, para que os governantes e líderes ali pudessem espalhar ao povo, sabe? Porque o plano de Amã era que num dia específico todas as pessoas fossem mortas, todos os judeus. E você acha o quê? Que era só homens? Não. Homens, mulheres, crianças. Falou que era judeu, meu amigo, iria morrer, tá bom? Então ele fez isso. Então o capítulo 3 inteiro vai nos falar a respeito disso, que essas mensagens foram enviadas. E claro, a primeira cidade que ficou sabendo foi a cidade de Suzã, onde estava Mordecai, onde estava Esté, tá bom? Então, quando Mordecai recebeu aquela informação, queridos, a palavra vai nos dizer no capítulo 4 que ele rasgou as suas vestes. Queridos, ele se vestiu com pano de saco, que era pano de humilhação, jogou cinza sobre a sua cabeça e ele chorava amargamente, assim, em voz alta na cidade, queridos. Ele estava sofrendo muito quando ficou sabendo desse decreto, né? E, queridos, claro, quando ele ficou sabendo, porque com essas vestes ele não podia entrar no palácio. Então, quando Esté ficou sabendo dos trajes que ele estava, mandou roupas para ele, né? Disse: não faça isso. Mas até aqui Esté não sabia do que se tratava, né? E a palavra vai nos dizer, queridos, que ele estava muito triste. E resumindo, Esté mandou chamar Atá, que era um dos oficiais do rei. Atá foi até ele, né, que foi para levar as vestes. Mas resumindo, ele trouxe o recado para Esté do que estava acontecendo. E a palavra diz, queridos, que quando esse recado chegou até Esté, Esté falou o seguinte: e agora? Mas o que eu posso fazer? Porque eu não posso me apresentar ao rei sem ele me chamar. E se ele não me chamar e eu me apresentar a ele espontaneamente, eu posso morrer. Então eu não posso fazer isso, queridos. Quando a palavra então volta para Mordecai aqui, Mordecai diz o seguinte para ela: olha só, você pensa que você pode escapar só porque você mora aí no palácio? Aí mandou uma real pra ela aqui, tá, queridos? Falou o seguinte: olha, eu só quero te dizer uma coisa: se você ficar calada, com certeza virá socorro de outra parte dos judeus. Olha o tanto que Mordecai acreditava no Senhor aqui, né, queridos? Ó, se você ficar calada, certeza que vai vir socorro de outro lugar. Mas eu vou te dizer uma coisa: quem sabe, você não foi colocada aí como rainha para uma ocasião como essa. Aí, queridos, claro, quando Esté ouviu isso daí, aí então caiu a ficha nela e ela pensou: faz todo sentido. Então ela mandou o recado dizendo o seguinte pro seu tio: ó, já vamos finalizar hoje nosso devocional. Ela disse o seguinte: então vá, reúna todos os judeus de Suzã, façam todos vocês um jejum por minha causa durante 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. E eu vou fazer o seguinte: eu também vou jejuar aqui, né, com as minhas servas, as minhas criadas. E eu vou me apresentar então ao rei. E sabe, se eu morrer, se eu perecer, pereci. Meu Deus, então aqui ela foi tomada por uma ousadia, né, queridos? Então Mordecai saiu e fez tudo conforme a rainha Esté havia falado aqui para elas, né, queridos? E sabe como é que termina então aqui? Termina então hoje nós até aqui, tá bom? Falando a respeito da coragem de Esté, porque agora
ela estava determinada a ir falar com o rei a respeito dessa situação que Amã havia planejado contra o povo judeu. Então, sabe o que eu encorajo você a vir comigo no próximo devocional para nós terminarmos aqui o livro de Esté, e eu quero te contar qual foi o fim de Amã, qual foi o fim de Mordecai, que é espetacular, eu quero te contar, tá bom? E eu também quero te contar o que aconteceu, claro, com Esté, né? Porque diante de tudo isso aqui, o que você acha que aconteceu com Esté? Então eu convido e encorajo você a vir comigo nessa jornada, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Stephanie, um beijo. Drica e Ionara, que Deus abençoe, tá bom? Nós vamos juntos? No próximo devocional tem muita coisa acontecendo, tá bom? Um ótimo dia pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.